Bem-vindos a mais um 15 Minutos. Desta vez o nosso convidado é Júlio Magalhães, jornalista há 25 anos e pivô dos noticiários da TVI. Bom dia, Júlio. Bom dia. Começo por lhe perguntar porquê escolher jornalismo. Não foi bem uma escolha, foi mais uma opção de vida, não é? Eu era miúdo, vivia em África, lembro-me que tinha já o vício dos jornais, ia para a praça principal da cidade onde eu vivia à espera dos jornais que chegavam do continente. Depois, quando vim para cá, para o Porto viver, fui morar muito próximo do Jornal Notícias. E então era muito viciado na leitura de jornais. E isto lembra-me que esperava até às 2, 3 da manhã pelo Jornal Notícias à porta do jornal para ler o jornal. Portanto, a minha ideia tinha aquele fascínio. Passava no Jornal Notícias, estou a falar do Jornal Notícias porque era ali a pé da minha casa. Tinha o fascínio de ver as luzes acesas às 2 da manhã, as pessoas a sair, o jornal a sair. E portanto, sou do tempo em também que o Norte Desportivo saía ao fim da tarde a seguir aos jogos e na Praça da República era vendido e eu ia lá comprar. E pronto, depois tive sorte, não foi bem a escolha, como me fascinavam os jornais. Aos 16 anos eu tinha uma pessoa que era quase minha prima, que trabalhava no Comércio de Porto, que me convidou para ir colaborar, fazer uns jogos de futebol às quartas-feiras. Eram jogos de reservas que havia na altura aqui no Porto. Então eu estudava e às quartas ia fazer jogos de futebol. Lembro-me de apanhar o 78, o autocarro para Lessa, ia de comboio para Vila de Conde fazer jogos de futebol e depois chegava. Fui um dos fundadores da Rádio Nova, aqui no Porto. A rádio deu-nos ali muito balanço. Trabalhava lá eu, Zé Carlos Castro, Zé Alberto Carvalho, Mário Augusto, Ana Fonseca, enfim, trabalhávamos todos na Rádio Nova. E depois convidaram-me, deixei o Europeu e convidaram-me, fiquei só na Rádio Nova, e convidaram-me também para colaborar num semanário que na altura abriu, que era o Semanário Liberal. Nesse semanário trabalhavam duas pessoas também da RTP que me convidaram para ir colaborar com a RTP. Ao mesmo tempo que trabalhava na rádio, trabalhava no semanário e colaborava na RTP no desporto. E convidaram-me para colaborar. E pronto, e assim estive na RTP durante 2 anos como colaborador. Mudasse para a TVI. Qual a diferença desta estação, entre esta estação e o serviço público, o canal na altura público? havia grandes diferenças que hoje provavelmente já não se notam muito, mas na altura nós trabalhávamos aqui na RTP Porto e fazia o Jornal da Tarde. Tinha a manhã era toda connosco e apresentava o Jornal da Tarde. A RTP era uma estação muito pesada na altura, muito politicamente muito engajada também. Nós éramos jovens jornalistas e eu lembro-me que já estava há 9 anos na RTP, estive desde 90 até 99 na RTP, fiz o programa da manhã, fazia reportagens jornalísticas e depois passei a apresentar o Jornal da Tarde. E lembro-me na altura que a RTP para nós começou a não ter possibilidade nenhuma, quer dizer, eu fazia o Jornal da Uma, trabalhava lá de manhã o Jornal da Uma, acabava o jornal e ia-me embora, não fazia mais nada. E também não queriam que nós fizéssemos mais nada. E depois vivíamos naquela situação em que o editor, se o partido do governo fosse de esquerda, os editores eram de esquerda. Se fosse de direita, concluí que foi o melhor passo que eu dei até hoje em termos profissionais. Porquê? Que considera ter sido o melhor passo? Porquê? Primeiro porque foi começar uma televisão do zero, que ninguém já dava nada pela TVI. E depois foi trabalhar numa estação privada. Trabalhar numa estação privada, vocês que serão futuros jornalistas, vão ver que não é bem a mesma coisa do que trabalhar numa estação pública. Não é melhor nem pior. É bom trabalhar numa estação pública como é bom trabalhar numa estação privada, só que na estação privada há objetivos a cumprir, não é? Havendo objetivos a cumprir, há números, há objetivos anuais, há tanto profissionais como financeiros. E, portanto, o desafio que se põe ao jornalista para a TVI, nós éramos obrigados, era a norma do José Eduardo Muniz, que em todas as peças tínhamos que fazer vivos, no final das peças. Porquê? Para as pessoas pensarem que nós tínhamos muita gente a trabalhar, percebe? Quem via o jornal da TVI, em todas as peças via, então no final de uma peça, então Júlio Magalhães no Porto, ou Ana Peixoto não sei onde, ou, percebe? Todas as peças fechavam com o vivo. E as pessoas em casa achavam que a TVI tinha gente em todo lado. E não tinha, éramos pouquíssimos. Portanto, era um desafio engraçado que na estação nunca falhei, percebe? Todas as oportunidades que me deram, eu aproveitei. Tive sorte de as ter, nem toda a gente tem também, a verdade é essa. Mas tive muita sorte em ter. Fui logo, aos 16 anos era colaborador, aos 18 era profissional. Estive numa escola fantástica que era o Jornal do Comércio de Porto, que foi onde eu aprendi quase tudo. Depois tive a possibilidade de ir para a RTP, estive lá 9 anos, fiz o programa da manhã, das 7 da manhã, fiz 4 horas da manhã, a primeira vez que o Goxa fez um programa foi comigo, depois passei para o Jornal da Tarde, nunca deixei de fazer reportagem, nunca, nem hoje deixo de fazer, ainda hoje, de vez em quando vou fazer reportagem, e depois tive a sorte de ir para a TVI, na TVI também fui, andando, enfim.
E fui tendo sempre muita sorte nas coisas que tive, mas depois a sorte não é o mérito, esteve sempre no facto de ter aproveitado todas as oportunidades que me deram. Inclusivamente algumas muito arriscadas, que eu lembro muito bem na TVI, em que o José Eduardo Muniz dizia, olha, amanhã, um dia, na véspera, disse-me assim, amanhã vamos fazer um debate sobre o Big Brother. Foi o primeiro Big Brother que houve. Vamos fazer um debate, vamos juntar aqui todos os concorrentes, mais críticos, o Eduardo Sintra Torres, o Eduardo Prado Coelho, fazer sobre isto. E ele disse assim, estás preparado para fazer? E eu disse que já alguma vez falhei. Claro que estou. E eu não percebia nada do Big Brother, não percebia nada daquilo, mas fui fazer. Olha, é como dizem agora, vai cantar ou canta por mim. Portanto, as pessoas vão evoluindo também elas próprias. Portanto, eu tenho o meu filho, não é? É um exemplo que eu tenho agora. Há ali uma individualização clara dele, que é, ele não perde um episódio do Dr. House, fica até às tantas da noite. Eu hoje cheguei às 2 da manhã do Algarve, cheguei a casa e ele estava na sala a ver o Dr. House, estava sempre ali a ver, e sozinho, fica ali, encostado à televisão, e a ver aquela série. A minha filha tem que ver os Morangos com Açúcar todos os dias, tem que ver as novelas lá, que dá na TVI todos os dias, e portanto eles têm as escolhas próprias. Mas depois não deixam, com isso também, novelas, continuam a querer jornais mais agressivos, jornais que falam da sociedade, provavelmente dos crimes. Se nós tivermos um jornal com este tipo de informação, temos muito mais audiência que o jornal que temos se recorrermos a uma informação mais rigorosa, mais cinzenta, mais política. E, portanto, a maioria dos portugueses ainda não está preparada, ainda não tem noção sequer daquilo que é e de como é que a sociedade se está a desenvolver. A grande maioria. Nós julgamos que sim, mas não, porque vivemos todos num mundo em que falamos todos uns com os outros das mesmas coisas. Mas os portugueses não, percebe? E, portanto, isto é claramente assim. As novelas, nós damos 3 novelas por noite e têm todas muito... Depois há outra ideia. Os jovens de hoje estão mais bem preparados para o mercado de trabalho, mas não gostam muito de trabalhar. E, portanto, eu lembro-me quando comecei a minha carreira, dos 18, vocês podem dizer, pois, mas isso não era vida e as coisas hoje mudaram. Talvez tenham mudado, mas não. Nós tínhamos paixão por aquilo que fazíamos. Eu tive 3 anos que não tive férias e eu trabalhava no comércio do Porto, entrava no comércio de manhã, saía às 2 da manhã, o jornal ainda era de chapa, íamos todos para um bar às 2 da manhã, um carré para comer e beber, e às 5 da manhã estávamos no jornal fundamental. Jornalismo é reportagem. E há a maioria de alguns, maioria não, também alguns, também não posso generalizar sempre, mas tem acontecido com muitos. Os jovens que hoje estudam para jornalismo estão entusiasmados com a televisão. Eu aprendi foi nos jornais, é nos jornais que se faz bom jornalismo, via longar. Se é fácil entrar no mercado, é como em todos os mercados de trabalho. Hoje há mais gente a estudar para jornalismo, mas também há muito mais opções de trabalho. E haverá muitos mais. Vêm aí mais canais privados, vêm aí mais canais na cabo. Há países, sobretudo de língua portuguesa, que estão a investir muitíssimo em televisões e que podem ser um fortíssimo mercado de trabalho para quem quer trabalhar, para quem quer entrar no mercado. O que as pessoas têm que perceber é que isto é uma maratona, é uma prova de longa distância. Não é? E não podemos no primeiro, no segundo ano, querer logo agarrar muito. É preciso ter paciência. Se fosse preciso estar 3 anos no Algarve, temos que estar 3 anos no Algarve. Eu estive 3 anos a fazer jogos de reservas às quartas-feiras e depois era miúdo, fazia só desporto, andei 9 anos de comércio, era um miúdo, fazia o desporto e olha, cheguei aqui com algum mérito, com sorte, como disse há pouco, mas também com alguma paciência. E isso é fundamental. A par disso, a língua portuguesa, dominar também, não pode deixar de fazer sempre, não é? Teremos então que esperar para ver o que o futuro nos reserva, esperar futuro. também por alguma sorte e aproveitar todas as oportunidades. Na vida, a sorte. Está bem? Aproveito para lhe agradecer por ter estado aqui e lhe desejar boas festas, um próspero ano novo e continuação de muito sucesso na sua carreira. Para vocês também. Quanto a nós, vemo-nos para o ano com mais convidados no 15 Minutos com. Até lá, boas festas.